Boa noite a todos. Nesse horário, nós, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, estudamos esta obra, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Hoje, dia 10 de setembro de 2021. E nós estamos estudando o capítulo 16 do livro Nosso Lar, Confidências. Então, é um capítulo muito importante que também nos traz muitas informações, muitos aprendizados. Então, eu vou começar a leitura do livro, tá? Todo mundo deve estar marcadinho aí onde nós paramos. Aí se torna mais fácil encontrar o trecho. Então diz assim: venho trabalhando intensamente anos a fio. Ainda é aquela conversa de André Luiz com a mãe dele. E a mãe está explicando a ele o trabalho que ela vem desenvolvendo no local onde ela se encontra, que não é na colônia Nosso Lar. Ela vive numa região superior de uma faixa superior a Nosso Lar, tá? Então ela está alguns degraus acima, vivenciando numa faixa de frequência energética superior a Nosso Lar. Então ela diz aqui: venho trabalhando intensamente, anos a fio, solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em Nosso Lar. Então olha só, solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em Nosso Lar. Então ela não se fez de rogada. Às vezes a gente não faz isso. A situação, aí eu ligo para uma amiga: olha, coloca aí, por favor, na sua casa espírita, o nome aí dessa pessoa. Aí ligo para outro: olha, eu fazia muito isso, né? Antigamente, as pessoas ligavam para mim, aí eu mandava para o pessoal lá do Filhos de Deus, para o pessoal da irmã Sheila, do CEOI, do Centro Espírita de Jacarepaguá, do Leon Denis, para várias casas espíritas, o nome daquele companheiro que estava precisando, para que eles orassem por ele, pedindo ajuda, ou por ele, ou se eu tivesse com algum problema. Eu sempre fiz isso. Pedia para todo mundo, amigas de outras casas espíritas, eu pedia: olha, coloca o nome, por favor, aí desse companheiro que está precisando de orações. E eu distribuía, o pessoal também mandava para mim, como até hoje ainda manda os nomes, eu boto aqui no nosso caderninho. Então ela diz aqui, ó: venho trabalhando intensamente, anos a fio, há muito tempo. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em Nosso Lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo. Ele está falando do pai, né? O pai de André Luiz. Porque é Laerte o nome dele, não é isso? Laerte. Isso. Então ela está falando do marido, que está numa situação muito complicada. Então ela diz: certa vez Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde, quer dizer, mais inutilmente. Não é possível acender luz em candeia sem óleo. Todo mundo sabe que candeia é tipo uma lanterninha, né? É um vasilhame que tem um pavio na ponta e dentro o pessoal bota querosene lá, um combustível, e acende e fica iluminando. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio, realmente. É igual você ter uma lanterna, mas não colocar pilha na lanterna. Ela não vai ter função nenhuma, né?
precisamos da adesão mental, da aceitação mental de Laerte, para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Eles precisam que ele faça o esforço. E aí volta lá, olha como Lucas 15, versículo 17 funciona. É preciso que Laerte caia em si. Olha aí, ó. E caindo em si. Então tá aqui. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para consegui-lo levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Então não adianta ela querer, não adianta Clarencio querer e Laerte não fazia parte dele. É isso aí. Não adianta. É preciso que a criatura necessitada tenha vontade, que ela participe também. Então, em seus ensinamentos, Jesus ensinou, em seus ensinamentos, Jesus utilizou várias vezes o símbolo da candeia como simbologia para a luz espiritual. A gente vai encontrar várias passagens, ensinamentos de Jesus, onde ele fala da candeia, tá? Para a luz espiritual. E com certeza essa luz só é possível a partir da preparação interior, através da própria vontade. Porque ela falou, não adianta uma candeia sem pavio e sem óleo, né? Sem pavio e sem óleo. Então, essa candeia só vai conseguir iluminar a partir de uma preparação interior, através da própria vontade. Quando o sujeito decide fazer esforço pela autoiluminação. Sem esse esforço não adianta nada. Vamos pegar, como eu falei para vocês, eu pedi para vocês deixarem aí Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, né? Eu pedi a vocês agora de começar. E vamos pegar também o Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha aí em Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas é o terceiro evangelista, Mateus, Marcos e Lucas. Então lá, parábola do servo vigilante, mas eu só vou querer apenas Lucas capítulo 12, versículo 35. Diz assim: estejam cingidos os vossos quadris e acesa as candeias. Estejam cingidos os vossos quadris, quer dizer, esses cingidos no sentido de preparados para servir. Estejam preparados para servir e acesas as vossas candeias. Então, que a gente esteja preparado para servir e acionemos a nossa potência, vontade para buscar a autoiluminação. Então, a gente tem que se preparar, para estar preparado para servir e com vontade de buscar a autoiluminação. Sem isso não haverá, né? Não haverá transformação, não haverá nada de maravilhoso. Com a mente, e vamos fazer assim uma reflexão agora. Com a mente vinculada aos erros cometidos e aos prazeres terrenos, olha só como o assunto, né, vai da parábola do tesouro escondido, vai entrando aqui, no André Luiz, do nosso lar. Com a mente vinculada aos erros cometidos e aos prazeres terrenos, para ser ajudado espiritualmente, o pai de André, o Laerte, necessitaria desejar e se esforçar para sair daquele condicionamento. Porque como a esposa dele disse que ele está mergulhado
entre a indiferença e a revolta. Ora, se ele se encontra inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta, o que pode acontecer daí? Então, com a mente vinculada aos erros cometidos e aos prazeres terrenos, né? Para ser ajudado espiritualmente, o pai de André necessitaria desejar e se esforçar para sair daquele condicionamento. Porém, sem a firmeza e dedicação necessária para se autoajudar e elevar o padrão vibratório, lembra? Zaqueu subiu no sicômoro para poder ver Jesus. Então, ele elevou o padrão vibratório. Porque Jesus está passando, mas Jesus ia passando e ele não via. Porque ele era muito pequeno. Ele era de baixa estatura. Padrão vibratório de Zaqueu, lá embaixo. Então, ele precisou elevar o padrão vibratório para poder ver Jesus. Então, porém, sem a firmeza e dedicação necessária para se autoajudar e elevar o padrão vibratório, sua visão espiritual permanece estacionada naquelas influências. Olha aí, Zaqueu, percebeu como se encaixa direitinho a história de Zaqueu? Essa é a consequência para todo aquele que não se prepara na vida material, dedicando-se à sua melhoria íntima, para manter acesa a sua candeia, a luz espiritual. Então, todo aquele que não trabalha pela sua autoiluminação, fica aqui como o pai de André. Ele permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. E por mais que a mãe de André se esforce em ajudá-lo, inclusive com a colaboração de bons amigos, que ela pediu ajuda aqui, ela disse aí, ela pediu ajuda em 5 núcleos diversos, só depende dele permitir-se assistência. Então ela pediu ajuda, mas nada aconteceu, porque não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. É necessário a adesão mental daquele que está doente. Ele precisa fazer a parte dele. Sem isso, nada acontece. Às vezes, né, a gente tem um ente querido necessitado, né? Aí a gente leva o nome, a gente pede ajuda e nada acontece. A gente fica assim, poxa, será que o plano espiritual não quer ajudar? Por que o plano espiritual não quer ajudar fulano, não quer ajudar Beltrano? Não é o plano espiritual que não quer ajudar. É a criatura que não faz a parte dele. Os amigos espirituais estão prontos a ajudar e sempre ajudam. Mas se o sujeito não faz a parte dele, nada acontece. Porque até temos que lembrar o seguinte, eles não podem passar por cima do nosso livre-arbítrio. Não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio. Eles respeitam. Se os espíritos inferiores não respeitam o livre-arbítrio de ninguém, os superiores respeitam. Eles respeitam. Vamos voltar ao nosso livro de André Luiz. Depois de longa pausa, suspirou continuando. É a mãe dele contando a história, né? Da família. Talvez não saibas, ela está se falando com o filho, né? Com o André. Talvez não saibas, André, ainda, que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Então as irmãs dele já desencarnaram, mas elas estão ali, agarradas à crosta da terra. Sou compelida, quer dizer, sou forçada, a mãe dizendo, a atender às necessidades de todos. Então ela está
atendendo, preocupada em atender a necessidade do marido, das duas filhas, do André. Olha só quanta preocupação ela tem. Sou compelida a atender as necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa. Ainda tinha uma irmã que já tinha desencarnado, a Luísa, que ajudava ela no plano espiritual nessa tentativa, né, de melhorar a situação da família que está desencarnada. Aquela que partiu quando eras pequenininho. Essa irmã foi a primeira que morreu. Ela morreu quando André ainda era pequenininho. Luísa esperou-me aqui. Ela ficou esperando a mãe chegar. Muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Foi aquela que ajudou a mãe no plano espiritual a ajudar a família. Então, as duas ali ficaram juntas na erraticidade, buscando ajudar toda a família, enquanto estava encarnada e depois que desencarnou. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na Terra, e tem o resto da família ainda na Terra, que está dando problema, que ela voltou a semana passada, ela reencarnou, Luísa, a fim de reencarnar entre eles, né, seus netos, sobrinhos, né, num gesto heróico de sublime renúncia. Então ela voltou, reencarnou para ajudar a família encarnada. Espero, pois, que te restabeleças breve. A mãe está falando para ele, ó, espero que você melhore logo, André, para que possamos desdobrar atividades do bem. Então, André, espero que você melhore logo para você me ajudar, como a sua irmã Luísa me ajudou. Então ela está chamando a atenção dele, né? Que ela está precisando de ajuda. Fica evidente, porque aqui ela está falando, a mãe do André Luiz, ela está falando do amparo à família. No primeiro trecho que nós lemos, a gente está falando da autoajuda, né? A ajuda que a própria criatura dá a si mesmo, despertando daquela consciência que dorme para poder fazer a sua parte no trabalho. Agora, a mãe do André está falando do amparo à família. Então, fica evidente o estágio espiritual mais elevado da mãe de André, que não mede esforços ao trabalho áspero para ajudar seus entes queridos. Então, ela está ali buscando amparar a família, encarnada e desencarnada. No entanto, ainda é ela, apesar de todo esforço, apesar de estar numa faixa de frequência vibratória mais elevada, ela ainda é um espírito em evolução, que ela reconhece a parcela dela de responsabilidade nas falhas dos filhos. Ela não deixa de reconhecer que ela teve culpa, que a educação que ela deu não foi das melhores, que talvez eles ainda estejam com problemas por falhas dela. Eu vou voltar aqui, vocês não precisam não, eu vou voltar aqui um pouquinho no capítulo 15, aonde, que é o capítulo 15, a visita materna, aonde ela diz assim, ó, só para lembrar o quanto ela reconhece a parcela de culpa nesse processo todo. Ela diz assim, ó, na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te, ela está falando com o André, como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Então ela reconhece que ela cometeu falhas na educação de André. Tá? Ela reconhece. E ela está trabalhando para corrigir isso. Né? Também eu trabalho reajustando o coração. Então ela é um espírito ainda que está procurando se melhorar. Nenhum ser, isso aqui é um alerta que todos nós temos que ter, porque às vezes a gente se acha tão assim, tá? Então nós temos que estar atentos. Nenhum ser
está desamparado, tá? Nós não podemos esquecer disso. Nenhum ser está desamparado. Porque às vezes a gente pensa, né? Ah, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não é bem assim, tá? Ninguém está desamparado. Apesar da gente falar às vezes, é uma grande tolice isso que a gente fala, né? Mas nenhum ser está desamparado. Mesmo os que sofrem no umbral ou nas zonas inferiores, lembrando que o umbral é uma faixa de frequência, tá? Uma faixa de frequência ainda onde se localizam espíritos com muito desequilíbrio. Nenhum ser está desamparado. Mesmo os que sofrem no umbral ou nas zonas inferiores, que é também uma faixa de frequência, onde estão também espíritos muito perturbados, estão sob a assistência dos bons espíritos. Então, mesmo aqueles espíritos mais sofredores, que às vezes estão em zonas de frequência tão baixa, tão baixa, tão baixa, que o pessoal chama, treva, essas coisas todas aí, mesmo esses estão sob a assistência dos bons espíritos. No entanto, é facultado ao espírito trabalhar pelo bem de seus afetos, possibilitando a atuação mais efetiva na recuperação necessária com a cooperação dos amigos simpatizantes. Então, nenhum espírito está desamparado. Mesmo aqueles mais difíceis também recebem ajuda dos amigos espirituais. Nenhuma ovelha está perdida, tá? Agora, é facultado, tá? É facultado a todos os espíritos, quer dizer, é permitido a todos os espíritos trabalhar pelo bem de seus afetos. É direito nosso. Eu me lembro, naquele outro capítulo, acho que é o capítulo 14, Elucidações de Clarencio, quando André Luiz vai fazer uma entrevista e ele vai com uma companheira. Só que a companheira é atendida primeiro do que ele. Lembra? E ela quer ajudar seus filhos. Legítimo direito dela. Legítimo. Mas o Clarencio diz para ela assim: para que você possa trabalhar pelo amparo ao outro, você tem que ter mérito. E ela não tinha. Ela não tinha bônus hora. O bônus, número de bônus hora. Então, para que você possa trabalhar pelo amparo daqueles que sofrem, você tem que ter mérito. Senão é cego guiando cego. A mãe de André Luiz, apesar de ter as dificuldades dela, de reconhecer que ela falhou no processo educativo dos filhos, ela tem méritos. Ela tem méritos. Ninguém é perfeito, não é? Não é porque eu tenha dificuldades que eu não tenho méritos. Lembrando Paulo de Tarso, reconheço meus defeitos, mas vou trabalhar por me melhorar. E aí, você trabalhando por se melhorar, você ganha méritos. E aí você pode buscar ajudar aqueles que estão necessitados, mas não esquecendo que você não vai operar milagre. Que o indivíduo que precisa de ajuda tem que fazer a parte dele. Senão, não vai adiantar. Se ele não quiser, né? Então, é facultado ao espírito trabalhar pelo bem de seus afetos, possibilitando a atuação mais efetiva na recuperação necessária, com a cooperação dos amigos simpatizantes. Então, você pede, doutor Bezerra, Irmã Sheila, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, ninguém vai ficar chateado, eles não vão ficar chateados, não. Aristides Silva, ninguém vai ficar chateado, os espíritos, porque você está lá pedindo ajuda para um ente querido seu. Não, eles não vão ficar, eles terão prazer em ajudar. Mas para que você possa realmente conseguir uma ajuda efetiva, você tem que ter mérito. E compreender
que eles não podem forçar ninguém. A pessoa necessitada também tem que fazer a parte dela. Então, se aquele que está sofrendo fizer a parte dele, você que está buscando ajuda para ele vai conseguir. E ele vai melhorar. Porque vai ser uma conjugação de forças. A sua vontade de ajudar, a ajuda dos amigos espirituais a quem você pediu ajuda e o cidadão que está precisando. Junta tudo. Olha que maravilha. Não é? Porque os amigos espirituais fazem parte dele. Você está querendo ajudar. Se você tem mérito, maravilha. Mas se ele não quiser, olha o problema. É preciso que ele desperte. O doente precisa despertar daquele sono, né? Precisa cair em si. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá para o final. É aquele capítulo 28 é da coletânea de preces espíritos. Vamos lá. É a coletânea de preces espíritos. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos no item 11. Item 11. Tá assim, preces por aquele mesmo que ora. Aí item 11, tá assim, prefácio. Todo mundo achou? É o último capítulo, item 11. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, está escrito assim: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Mas não desce no buraco para tirar a gente do buraco quando nós queremos permanecer no buraco. Tá? Se eu quero permanecer no buraco, ele não vai lá ficar colado comigo no buraco, não. Ele sofre quando nos vê sucumbir, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais vive e particularmente simpatia nos inspire. Quer dizer, eu posso chamar doutor Bezerra, mas não vem doutor Bezerra, vem meu anjo guardião. Entendeu? Veio meu anjo, irmã Sheila, mas não vem irmã Sheila, vem meu anjo guardião, que pode ser o Zezinho. Entendeu? Então, eu tenho uma intimidade com o espírito, com o doutor Bezerra. Mas doutor Bezerra, às vezes, pode me atender? O que eu estou precisando, o meu anjo guardião pode me oferecer. Então, eu chamo o doutor Bezerra, mas vem um outro. E é assim que funciona. Uma vez eu ouvi uma história muito interessante do Chico, que ele foi visitar uma senhora de uma comunidade muito carente, muito carente. E aí, chegando lá, essa senhora tinha um retratinho. Um retratinho, se eu não me engano, era do Eurípides Barçanufo, o retratinho. Já aquele retratinho descascado, sabe? E ela dizia assim, olha só o que ela dizia. Aí o Chico dizia assim, minha amiga, como é que está? Uma mulher bastante resignada, pobre, cheia de filho, passando de... Mas aquela mulher resignada, muito resignada. E ela dizia assim, meu irmão Chico, tá vendo esse retratinho aqui? Não, o retrato era de Kardec.
Era um retrato de Kardec. Bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho. Ela dizia, tá vendo esse retrato aqui? É do Eurípides Barçanufo, eu peço a ele toda noite ajuda. E a foto era de Kardec, bem velhinha. Eu peço a ele toda noite ajuda. Ele tem me ajudado tanto. Olha como Eurípides... Ela falava assim, seu Eurípides, como seu Eurípides me ajuda. E o Chico ficou olhando, não falou nada, ficou olhando. Como o seu Eurípides me ajuda. Se não fosse Eurípides, eu não sei onde ia parar. Aí o Chico levantou a cabeça, quem estava do lado dela ajudando ela, Bezerra de Menezes. Ela tinha o retrato do Kardec, chamava Kardec de Eurípides, mas quem socorria era a doutora Bezerra. Entendeu? Era assim, retrato de Kardec, que ela chamava de Eurípides, porque ela não sabia quem era Kardec. Ela não conhecia Kardec, não sabia quem era Kardec. Ela conhecia Eurípides, que era ali de Sacramento, então ela conhecia Eurípides. Ela olhava para o retrato e dizia assim, Eurípides, como o doutor Eurípides me ajuda, meu Deus. Mas quem ajudava era o Bezerra. E o Caiu, quando o Chico levanta a cabeça, está o Bezerra atrás dela, sorrindo. Bezerra ajudava, ela olhava para o retrato de Kardec e chamava Eurípides. E estava tudo bem. E estava tudo bem. Qual era o problema? Nenhum. Então, às vezes, você diz, irmã Sheila, aí vem o Zezinho te ajudar. Entendeu? Eu olho para o retrato, Francisco vem me ajudar. Aí vem outro. Não importa, são todos espíritos bons. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele diz, podemos aqui, invocamos-lo, o nosso espírito guardião, como nosso anjo guardião, o nosso bom jeito. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior. Eu posso chamar doutor Bezerra, que mais vive particular simpatia nos inspire. Entendeu? Não quer dizer que quem eu estou invocando vem me ajudar. Pode vir outro, como essa mulher. Ela trabalhava com 3 ao mesmo tempo. Foto de Kardec chamando Eurípides que ajudava era o Bezerra. Tá tudo bem. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. De repente, um amigo protetor nosso foi alguém que não reencarnou com a gente, que você nem sabe quem é aqui encarnado. Você conhece quando você está no desdobramento, né? Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, a ajuda, ela sempre vem. Mas a gente tem que estar o quê? Preparados para receber essa ajuda. Vamos pegar agora o livro dos médiuns. Livro dos médiuns, questão 182. Livro dos médiuns, item 182. O capítulo 15, parte 2, dos médiuns escreventes e psicógrafos. Médiuns inspirados. Pulem aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pulem aí umas 13 linhas. Umas 13 linhas. Está escrito assim, porquanto não há na realidade, acho que é 15 linhas, tá? Acharam? Porquanto não há quem não tenha, tá? Então tá lá. Porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então tá aqui, não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade,
ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer, que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem, como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor, né? E se nenhuma ideia surge na hora, é que é preciso esperar, não é? De repente, tem alguma coisa necessitando ser resolvida para que você possa captar a ideia. Aqui no Livro dos Médiuns, vamos dar uma olhadinha na questão 291, item 19. Questão 291, item 19. E aí, ó, o pessoal andou estudando aí, né? Item 19. Nesse item 19, tem uma nota de Kardec, não é? Tem uma nota. Vamos ler um pedacinho da nota. Questão 291, item 19, que é aquela questão que tem assim, 11º, 12º. Procura aí o 19. No final do item 19 tem uma nota de Kardec. Todo mundo achou? Questão 291. Questão 291, procura o item 19. Aí no final do item 19 tem uma nota de Kardec. Então vamos lá. Vou ler a nota. Achou, Iracia? Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Essa é aquela tal história do guismo, meu guia. Aí o cara diz assim, é meu guia. Aí ele pega, calhou bem agora, em vez de botar a máscara aqui, ele bota a máscara aqui. É meu guia, então eu não preciso enxergar. Lembra? Porque tem gente que acha assim, né? Tem gente que quer botar máscara nos olhos. É meu guia, ele me pega pela mão e me leva. Tem isso não. Então tá aqui, ó. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho. Indicar-nos. Essa palavra é importante. O melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. Por quê? Porque a gente leva pela mão quem não enxerga ou aquele muito criancinha. Não é o nosso caso, né? A gente já enxerga bem, já tem conhecimento. Porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa. Estão fazendo para mim e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos. Aí é o tal do guismo, meu guia, né? Com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Se fazem tudo para mim, como é que eu vou aprender? Eu só aprendo se eu fizer. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados, equilibrados, nos aconselham, mas quase sempre, eles nos orientam, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração. Inspiração é o que vem de fora, né? Pra gente. Deixando-nos assim
todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que praticamos. Então a gente recebe o mérito do bem que a gente faz, mas também a responsabilidade do mal que nós fizemos. Então, essa coisa de guiísmo não pode haver. Não tem essa história de guiísmo. Meu guia, né? Temos que arrancar, acabar com essa palavra, meu guia. E para encerrar, vamos pegar o Livro dos Espíritos na questão 492. Livro dos Espíritos, questão 492. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. 492. Deixa eu pegar aqui. Aqui. 492. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec pergunta na 492: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos respondem: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita. Então, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, e muitas vezes continua nos auxiliando enquanto estamos na erraticidade. Depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então ele fica conosco, muitas vezes, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Interessante quando ele diz aqui, existências corpóreas são fases curtíssimas da vida do espírito. 90, 100 anos é uma fase muito curta da vida de um espírito, né? Agora, gente, é o seguinte, ó, não é sempre que isso acontece. Tem exceções, tá? De repente, a gente pode também receber um outro orientador, até um outro companheiro que vai nos acompanhar. Isso aqui não quer dizer todos os espíritos. Sempre acontece assim. Na maioria das vezes. Mas há suas exceções. De repente, é um outro companheiro que vai continuar conosco, entendeu? Nos auxiliando. Então, mas o importante é dizer que nós sempre teremos a proteção, o auxílio de um amigo espiritual, estando encarnados ou desencarnados. Nunca estaremos abandonados. Porque às vezes a pessoa acredita, né? Ah, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Não, isso é mais uma tolice que nós falamos, entre tantas outras tolices que às vezes a gente fala, né? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo do livro Nosso Lar, e a gente percebe, não é? Como o estudo do Nosso Lar acaba, né, ficando muito ligado ao estudo das parábolas, né? Como esses estudos se interpenetram. É muito interessante isso e é muito legal, porque a gente vai aprendendo, estudando, e com isso a gente vai crescendo e essa é a ideia, né? A gente vai ou melhor, a gente vai encontrando o famoso tesouro perdido, né? O tesouro, ou melhor, o tesouro escondido. A gente vai encontrando o tesouro escondido. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Tá tudo ok? Então, vamos
A Ana Brito queria falar alguma coisa, Aninha? Porque deixa eu... Para mim, o seu microfone está aberto, agora eu não sei. Para mim, ele está aberto. Mas tudo bem. Se você quiser escrever aqui no chat, que aí eu vou ler o chat, que às vezes eu não leio, não. Passa-se batido. Mas tudo bem. Qualquer coisa se escreve lá no grupo para a gente, tá bom? Eu estou achando esses estudos muito bons, que eles estão se integrando, que a gente aprende num estudo, incorpora no outro, e isso é maravilhoso, gente. Porque assim, se a gente consegue captar isso, perceber isso, é sinal que a gente está crescendo em conhecimento. E crescendo em conhecimento, crescendo espiritualmente, né? Que maravilha. Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, amanhã às 16 horas nós temos o estudo das epístolas de Paulo. Eu já deixei preparado hoje, fiquei trabalhando hoje para preparar, deixei ele preparadinho para amanhã, vai ser muito legal. Eu vou pedir para a nossa irmã Ideína para fazer a nossa prece de agradecimento. Então, nesse momento, elevando nosso pensamento ao Pai, em agradecimento pela grande oportunidade desses estudos, que possamos fazer proveito de tudo aquilo que aprendemos, agradecendo nossos guias, nossos companheiros amigos, que nos induz, que está sempre nos conduzindo ao bom caminho, ao bom discernimento, que, na verdade, possamos nos melhorar cada vez mais. E eu muito agradeço a Jesus Gonçalves, companheiro amigo, pela grande oportunidade que nos foi dada um dia dessa doutrina. E a Francisco de Assis, que hoje nos permite estar em sua casa para mais esse grande aprendizado. E assim, Senhor Deus, Pai da vida, a sua bênção para todos nós, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia querido, que a sua luz se faz, e a Mãe Santíssima de Nazaré, que ampare a todos no seu manto de luz. Muito obrigada aos nossos guias espirituais, que está sempre nos conduzindo ao bom caminho. E assim, mais uma vez, vos agradecemos, Pai, pela tarde de hoje, de tudo aquilo que a nós foi ensinado. Nos ampares e nos proteja, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, uma boa noite para todos. Amanhã às 16 horas estaremos aqui, 16h15, né? Para o estudo das epístolas de Paulo. Ó, um beijo no coração de vocês, um abraço aí do seu Valdir. Cada um. Um abraço. Beijo para todos. Tá bom? Um estudo Beijo. maravilhoso. Todo interligado mesmo, você falou. Interligado mesmo, é verdade. É sinal que a espiritualidade está junto conosco, nos inspirando e nos auxiliando, né? Que bom. Eu fico até emocionada. Tchau, meus irmãos. E que o assunto do momento para nós é esse mesmo. É esse mesmo. E lá vem o reino dos céus. Não pode ser Deus é bom e reino dos céus. Para que a gente possa fazer essa conquista interior, né, gente? Tchau, meus amigos. isso aí. Fiquem Até amanhã. que o Senhor nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau.